Olá, escritores, olá, leitores. Meu nome é Jacira Félix, eu sou autora angolana dos livros O Libertar dos Meus Pensamentos, Confissões de uma Jovem de Coração de Gelo e o Irmandade das Trevas. Bem, aí eu me disse que é a primeira vez que vem alguém que não é brasileiro nessa rubrica, então eu acho que eu estou maravilhada com o convite. Então, agradecer desde já pelo convite que foi feito, isso por parte da Yum, representando o projeto Escrita Criativa. Sou grata pelo convite e espero poder responder todas as perguntas que me foram enviadas. A primeira pergunta fala: por que você quis publicar o seu livro? Bem, eu comecei a escrever poemas desde os meus 13 anos, mas eu não publicava nenhum deles. Eu escrevia. A única vez que eu apresentei um poema foi num trabalho da escola que, prontos, pediram para ser criativos, eu apresentei e desde aí eu continuei a escrever, mas não lancei nenhum livro, nem escrevia no Social Spirit nem no Wattpad. Eu escrevia lá fanfics, mas não escrevia as minhas poesias, porque eu achava que era algo só meu. Em 2019, eu, depois de ser uma leitora assídua, se eu posso assim dizer, e viajar em vários livros, isso é, eu fazia leitura de livros incríveis e eu simplesmente entrava naquele mundo e não conseguia sair de lá. Eu decidi publicar um livro meu, que eu pelo menos devia ver como autora, Jacira Félix. Então, e eu queria publicar, na verdade, é meio que escrever é libertador. Não era taxativamente para conseguir que as pessoas se familiarizassem ou algo do gênero. Por isso é que o meu primeiro livro é O Libertar dos Meus Pensamentos, porque na verdade eu cativava eles, e então eu escolhi esse título porque depois do lançamento eu devia ter os meus pensamentos divulgados e dá aquela sensação de liberdade. Pronto, a segunda questão: por que você escolheu essa forma de publicação? Eu sou escritora independente, autora independente, e eu trato de tudo no meu livro. Eu sou a designer, eu sou a diagramadora, eu sou a organizadora, a revisão, tudo sou eu que trato. E eu escolhi essa forma porque na época eu procurei editoras tradicionais, mas eu não encontrava. As editoras que eu encontrei são aquelas que você pagaria 50% e elas se responsabilizariam pelo resto. Mas só que na época eu não trabalhava, não fazia nada, era simplesmente estudante e eu não tinha como fazer um contrato com esse tipo de editora. Se não fosse tradicional, eu não tinha como publicar o livro. Então, dado este acontecimento, eu comecei a ler vários artigos, comecei a ver vários vídeos e decidi fazer a publicação do livro de forma autônoma. Eu pesquisei muito, verifiquei que eu precisava de um ISBN para fazer o lançamento, para ter o livro, de um designer. Pesquisei quais são os profissionais que eu precisaria ou necessários para uma editora e comecei a aplicar a função de cada um no livro. E foi isso que eu fui fazendo e, graças a Deus, correu tudo certo. É claro que hoje por hoje, ao invés de eu recomendar o meu primeiro livro, eu recomendo o segundo e o terceiro, porque eu ainda creio que eu posso. Creio não, praticamente o primeiro livro tem alguns aspectos que eu já evoluí, eu acho que estão ultrapassados, que eu podia melhorar eles. Então é isso. Eu tratei praticamente de todo o processo para o lançamento do livro. Eu sou a minha própria editora. A outra questão que foi feita é: como foi o processo de envio? Como eu não estava vinculada a uma editora, então não teve um processo de envio, mas eu posso explicar mais ou menos como é que funcionou este processo de
livro terminado, que geralmente é o que os escritores passam quando enviam para a editora. Então, eu, como disse anteriormente, eu li vários materiais, PDFs, explicativos, artigos e vídeos que continham o passo a passo do que eu precisava para fazer o lançamento, e fui filtrando isso, melhorando as minhas habilidades. E foi antes do lançamento do segundo livro. O primeiro livro foi depois de estar lançado, eu fiquei realizada e eu fiquei, uau, finalmente eu tenho um livro que é meu. Quando eu fiz o lançamento, eu depois procurei formas de melhorar aquilo que eu fazia, isto é, cada procedimento do livro, e foi nesta altura que eu descobri o projeto Escrita Criativa. Inclusive, no meu segundo livro, as minhas formas de diagramação e outros aspectos melhoraram graças ao projeto Escrita Criativa, porque eu encontrei um vídeo da Yuma que falava da diagramação e outros aspectos depois do livro estar concluído, mas era uma questão mais organizacional. E então foi assim que eu descobri o projeto Escrita Criativa. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu terminei o livro e eu fiquei a rever esses aspectos uma vez que eu era a minha própria editora. A outra questão é como foi o processo de edição, diagramação, confecção com a editora em relação às escolhas do livro. Como escritora independente, eu não tive esse feedback com a editora, mas eu acho o que é que eu fiz? As capas mais simples, no princípio, eu fazia no Canvas. O Canvas é um sítio perfeito para você fazer as capas. E eu comecei a fazer lá. Quando eu adquiri outras habilidades, eu comecei a sair do Canvas para trabalhar as capas no Photoshop. Então, eu trabalhava as minhas capas no Photoshop, terminava. Eu, antes de terminar um livro, ou antes de terminar, eu fazia as capas. As capas é o que me dá motivação para me terminar o livro. Eu olhava para a capa e eu falava, uau, essa história é da fulana e eu tenho que terminar este livro. Então, eu faço o processo inverso. Geralmente as pessoas terminam os escritos, terminam a história e depois é que verificam a capa. Mas como eu sou escritora independente, então a capa me motiva a escrever de certa forma. Então eu faço a capa e vou dando continuidade à minha história. E sempre que eu olho para a capa me motiva a escrever e continuar a mesma história. Como foi o processo de pré-venda? Bem, o primeiro livro que eu lancei, eu não queria vender ele, eu queria disponibilizar para as pessoas, de modo a cada uma delas ter acesso a ele. É aquela sensação, eu acredito que quando você é um escritor novo, e eu não tinha formas de fazer marketing digital nem algo do gênero, então eu queria disponibilizar gratuitamente, de modo também que eu conseguisse o meu público. Depois de ter o meu público e as pessoas conhecerem daquilo que eu faço, seria mais fácil nos próximos livros eu conseguir que as pessoas aderissem aos mesmos. Então foi o que eu fiz, eu disponibilizei o livro, o primeiro livro, numa plataforma portuguesa que é a Bobook, que é o único sítio que eu descobri que podia-se fazer, se colocar os livros de maneira gratuita para o download, sem preço. E sim, você podia não estipular nenhum preço no livro e deixar só lá o livro, que as pessoas faziam o download gratuito do mesmo. E eu fiz isso. No primeiro livro eu disponibilizei o livro totalmente gratuito na Bobook. E nos outros livros é que eu fui colocando nas outras plataformas, isso é, na Amazon já com algum preço, e nas plataformas aqui angolanas, que é na Exando, a Exando é uma e-commerce também angolana, então fui disponibilizando aí os livros. Agora, o processo de venda, eu tenho o Confissões de uma Jovem de Coração de Gelo e Liberdade de Pensamentos. Os meus pensamentos estavam disponíveis simplesmente no formato digital. Eu nunca fiz um lançamento do livro físico desses dois livros. Mas o lançamento do livro físico que eu fiz foi o Irmandade das Trevas. Foi o Irmandade das Trevas. Como é que eu fiz o processo de vendas?
eu estava em contato com a gráfica, eu é que entrei em contato com a gráfica e eu estava a ajustar vários aspectos. E então eu decidi que a venda devia ser feita no dia do lançamento, maioritariamente, porque é o dia do lançamento do livro, e depois disponibilizar em algumas lojas virtuais que pudessem fazer entrega ao domicílio, porque ficaria mais fácil para os meus leitores. Então foi as opções pela qual para que pudessem ser feitas as vendas do meu livro. Eu fiz tudo sozinha. Tudo sozinha como? Eu lancei, para ter uma ideia, o Irmandade das Trevas foi lançado em 2020, em agosto de 2020. Então eu me preocupei que de agosto de 2020 para 2021, eu tinha que fazer o lançamento. Eu sabia que o lançamento devia ser feito em 2021, só não sabia em que mês. Então, do período de agosto para o final de 2020, eu estava preocupada em traduzir o livro. E para isso, uma dica para escritores: na Babel Club você pode traduzir o livro de forma gratuita. O tradutor depois ganha de acordo às saídas do seu livro. Só depois dos teus livros terem saídas é que e depois deles terem saída, é repartido já um valor teu, da Babel Club e do tradutor, e então o processo de tradução fica meio que gratuito, porque você não paga nada diretamente ao tradutor. Se os livros forem distribuídos realmente de acordo com o site da Babel Club, os tradutores vão conseguir o pagamento via a mesma empresa. Nesse caso, nós não precisamos nos preocupar de nenhum pagamento. A Babel Club vai fazer o pagamento direto quando os seus livros lucrarem a partir desses sites que ela distribuiu o mesmo livro. Então, a outra questão que me foi feita: você recomenda esse tipo de publicação? Depende muito. Depende de quê? Depende se a pessoa gosta ou não de trabalhar com isso. Se é uma pessoa que gosta de ser criativa nas capas, se é uma pessoa que gosta de editar o livro, ou de diagramar o livro, ou de revisar. Não sei se alguém tem passado por isso, mas prontos. Então, eu recomendo que a pessoa pode sim escolher essa forma de publicação do livro. Caso não, pode optar pelo meio tradicional, que é as editoras que vão só responsabilizar pelo esse processo todo de edição do livro. Quais as vantagens e desvantagens que você sentiu? As vantagens é que você está diretamente associado a cada processo do lançamento do seu livro. Você sabe de tudo que é feito e você tem uma certa liberdade, é claro, porque você é designer do teu livro, então você tem a liberdade de criar as coisas. Ninguém vai definir que essa capa não, essa capa sim e tudo mais. Você tem essa liberdade de escolher a capa, tem a liberdade de pensar na história e concluir ela, porque eu sei que algumas editoras analisam os escritos e depois tem aquela checagem de que precisas disso, precisas daquilo, então eu tive que reescrever a história depois dela concluída, só para rever alguns aspectos, mas não foi no sentido de acrescentar algo ou modificar a história em determinado aspecto. Então essa é a vantagem de tudo. A desvantagem é que você sofre uma grande sobrecarga, principalmente na semana do lançamento. Eu fiquei doida mesmo, muito doida. Porque era muita coisa a ser feita. Era preparar o cenário, era organizar o local, era verificar se tudo estava nos conformes. E se eu não tivesse a ajuda de algumas pessoas, de alguns amigos próximos, que eu sou grata a Deus, e de alguns familiares, não seria nada possível. Então, você tem que ter essas pessoas que te apoiam também, fazendo parte do processo, principalmente do processo de lançamento. E no final dá tudo bem, dá aquela sensação de orgulho, porque você conseguiu lançar sem editora. E eu fiquei super feliz, porque não era algo possível a princípio. Há 2 anos, quando eu escrevi praticamente o primeiro livro, não era algo que era possível, mas
devido à experiência e outros aspectos, tornou possível sim fazer esse tipo de publicação. Eu recomendo, se eu conseguir fazer o lançamento de forma independente, fazendo as minhas poupanças e tudo mais, eu acho que todo mundo pode fazer isso. Porque dessa forma de publicação e não outra? Eu me apaixonei por cada processo de edição do livro. Eu me apaixonei pela diagramação, eu me apaixonei por outros processos. É que dá uma realização enorme. Além de você possuir parte dos teus lucros nesse caso, porque quando você está numa editora tradicional, eu acho que o autor fica com pouca percentagem daquilo, porque ela não gasta nada nesse caso, é toda a equipe que depois fica com os valores. Mas quando você é autor independente, os lucros todos são virados para ti. Além dos lucros, você começa a desenvolver outras áreas na qual você estava diretamente ligada e começa a surgir outras necessidade de se atualizar, de melhorar e de evoluir mais, então te ajuda como pessoa. Você começa a conhecer outras pessoas também que fazem um trabalho. Eu sei lá, mas é algo incrível. Eu queria vos poder mostrar pelo menos uma foto do lançamento, mas aquilo foi, uau, foi o meu sonho. Eu naquele dia fiquei totalmente realizada porque eu tinha conseguido lançar o meu livro e foi tantos planos. Eu comecei a planificar aquilo desde março até agosto e graças a Deus tudo correu bem. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha respondido todas as perguntas, esclarecido as dúvidas e muito obrigada mais uma vez pelo convite do Projeto Escrita Criativa e beijos, que corra tudo bem para os vossos livros, para os vossos projetos. Não hesitem em escrever, não duvidem dos vossos sonhos e escrever é ser imortal. Então, beijos para todos vocês e fiquem bem.